Eu sou Fabiane Crispim, eu também fiz pedagogia, né? Então sou pedagoga, então é muito bom estar nesse lugar também. E eu falo que quando eu quis mudar, que eu fiz um curso de administração de sistema de informações, era a formação que eu estava terminando. Antes de terminar, eu decidi fazer pedagogia. E eu não sei se alguém aqui vai ter uma ideia parecida, mas na minha cabeça eu achava que eu ia salvar o mundo, né? Porque se eu salvasse as crianças, eu achava que o mundo inteiro ia ser melhor, né? Que a educação é a base. E eu penso que também quem procura a pedagogia tem essa vocação, esse interesse em ajudar crianças, né? Estar perto das pessoas para melhor, né, para melhorar o mundo de uma forma geral. Mas, assim, é uma profissão muito importante. Eu espero, e é um interesse nosso também, falando da psicomotricidade, corroborar com isso. Depois eu fui fazer psicomotricidade e fiz psicologia no IESB. Né? A psicomotricidade ainda não era uma profissão. Eu fui entender também que o nosso sistema educacional precisa de um apoio muito grande, né? é, Porque é um sistema muito complexo, né? Nós vamos atender crianças que vêm com a educação de suas casas e muitas vezes, né, elas chegam às escolas e nós precisamos, eu vou dizer que apoiar, né? Complementar essa formação ou apoiar, porque vem com os valores da família. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso da melhor forma? E aí tive a oportunidade de estar no IES também como aluna e agora voltar na pós em coordenação da psicomotricidade. A psicomotricidade, vocês vão ver nos slides, a gente colocou aqui algumas coisas e vocês podem tirar dúvida. A gente está aqui no ambiente do Zoom, então é bem tranquilo, né? Vocês podem falar assim que sentirem vontade, tirar dúvidas. A psicomotricidade ela vai trabalhar exatamente essa relação da psique humana, né? Desses processos psicológicos com o corpo em movimento, né? Todas as questões motoras, por isso a gente fala de psicomotoras, em qualquer idade. Nos seus primórdios, ela nasceu dentro dos hospitais, né, para entender exatamente o que não era só neurofisiológico, mas também o que era psicossomático e como as pessoas se relacionavam, né, com essas emoções e com o corpo. E nós sabemos que depois, nessa tripartite, ela ficou muito dentro do campo da reabilitação psicomotora, dentro da terapia psicomotora, onde a gente atende mesmo nas clínicas e num set, né, numa sala, mas também na educação, né? Pensando em dois momentos da educação. Um de prevenção e profilaxia, quem dera, né, que nós pudéssemos fazer nesses primórdios das creches com as crianças, uma educação psicomotora, né, onde a criança tivesse essa liberdade. Nós sabemos que as crianças hoje, nós temos o advento dos apartamentos, dos prédios, mas também da insegurança, né? Então, muitas vezes as crianças ficam em casa por uma questão de segurança, mas também com a tecnologia. Eu não sei vocês, aqui a idade deve ter muitos jovens, mas eu ainda brinquei de bete na rua, ainda brinquei de queimada, e hoje em dia a gente passa pelas ruas e a gente não percebe. Se não for num parque, a gente não percebe muito as crianças na rua. Então, assim, essa profissão do educador, da pedagogia, né, dessa pessoa que vai estar com essa criança dentro da escola, mas nesse papel também, pensando nessa colaboração e nessa conversa multidisciplinar com o psicomotricista, é, aqui, a mãe falou que tem 4,7, então entende do que eu estou falando. Obrigada, obrigada pelo apoio. Então, é exatamente isso. A gente vai ficando mais maduro e não vai vendo realmente, vai vendo que existe esse fenômeno. É lógico que a tecnologia é incrível e pode corroborar muito com o ensino-aprendizagem, mas esse corpo precisa estar em movimento. Então, a psicomotricidade vai falar sobre isso. Nós estamos com a pós, estamos na primeira turma, mas estamos com as inscrições abertas à segunda turma, e eu vou deixar o professor Augusto se apresentar e a gente vai caminhando por aqui. Muito bem. Então, eu sou Augusto Parras, né? Minha primeira graduação é na Educação Física. Eu sou professor da Secretaria de Educação, já, né, há 30 anos trabalhando, principalmente com o público de crianças com algum tipo de deficiência ou com transtornos do neurodesenvolvimento, mas também já atuei com classes regulares, né? Também atuei com natação. E por meio da educação física e dessa prática com as pessoas com deficiência, eu encontrei a psicomotricidade, né? E aí fui fazer minha formação e depois da psicomotricidade e do mestrado, eu fui para psicologia também no IESB, né? Uma instituição que eu gosto muito, tenho muito carinho e também sou professor
no curso de pós-graduação, né, que a gente tem lá na psicomotricidade. Eu e Fabiane fazemos mestrado e doutorado lá em Portugal, também dentro da área, né? A Fabiane com mestrado em psicomotricidade, eu faço o doutorado em motricidade humana, e também tem nos ajudado muito a trazer mais conhecimento, mais percepções, né, sobre como a psicomotricidade funciona, né? Lá em Portugal existe a licenciatura em reabilitação psicomotora, o mestrado em psicomotricidade, né? E tem muita gente atuando, inclusive, nas escolas, né? Minha pesquisa de doutorado, inclusive, eu também fiz dentro da escola, com crianças do primeiro ano, segundo e terceiro ano, né? E acabei fazendo também intervenção com a psicomotricidade dentro da escola, né? Então, é um lugar que eu gosto muito. E é muito bom estar aqui com educadores, com futuros educadores, né? Com gente que quer entender como que é o nosso processo de aprendizagem, desenvolvimento e também ajudar, né, todo o nosso sistema educacional. Muito O bem. Augusto lembrou aí do nosso estudo, né? Até esqueci de falar sobre isso. A psicomotricidade, gente, é uma profissão, né? Quando se falou nesse termo, ela tem mais de 100 anos, né? Então, assim, que se pensou nesse termo dessa conexão que precisava ser melhor estudada e melhor detalhada. Então, não é nada novo, mas no Brasil a profissão foi regulamentada em 3 de janeiro de 2019. E aí a gente teve, assim, na pandemia, né, esse desejo, era um desejo que tinha para a gente sair para estudar lá fora e ver o que, que eles estavam fazendo, né, em Portugal, a convite do professor Jorge Fernandes também, e fomos até lá para fazer essa formação específica em psicomotricidade. Dentro das universidades em Portugal, eles já têm a graduação em psicomotricidade, é uma coisa que nós tivemos no Brasil durante um tempo, mas agora com a lei a gente também vai trabalhar aqui para depois da pós, né, a gente possa, a médio e longo prazo, ter a graduação. Então, a ideia também era ir lá perceber o que que esses portugueses já têm, o que que eles estão estudando e de que forma eles colaboram com as crianças. É lógico que na Europa a gente tem uma realidade um pouco diferente dentro das escolas, mas nós sabemos, inclusive tem uma professora, né, na visita, nas pesquisas, né, o Augusto estava fazendo pesquisa na escola, a gente falou assim, ficou encantado com o material, com os recursos dentro da sala de aula, né, assim, data show, computador, as caixas com material, a área de trabalho que a gente chamam de área suja, onde tem pias e tal. Então, a criança pode trabalhar com tinta e já lavar as mãos. O espaço da escola para a criança correr é sempre muito grande. E a gente falando que achava incrível. E elas comentando que pessoas de outros países, eu não sei se foi da Holanda, que foram à época e É, falaram que achavam que os recursos eram poucos, né? Eu acho que sim, estavam impressionados, né? Nossa, como é que vocês conseguem promover uma educação de qualidade com tão poucos recursos, né? E eu pensei, uau, E a gente ficou pensando na nossa realidade brasileira, quantas professoras precisam levar seus recursos para dentro, bem longe da nossa realidade, Geis, é isso mesmo. Quantos de nós precisamos levar recursos para dentro das escolas e como nós somos criativos, né? Então, eu acho assim que essa nossa criatividade, essa nossa capacidade de se reinventar, de fazer muito com pouco, de acreditar, e o outro fenômeno também é que nós somos mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, é um país, Portugal, para vocês entenderem, tem para aí 11 milhões de pessoas, 10 milhões e pouquinho. Então, nós temos dentro do Brasil 20 mini Portugals. Então, isso também é importante a gente perceber. Mas é entender isso, quais são as técnicas, o que que eles pensam, como eles defendem isso, para que a gente possa defender também diante das políticas públicas também, para haver mudança, né? Mas do ponto de vista prático, tanto da formação, vocês que estão fazendo pedagogia, né, como eu já falei, se alguém quiser corroborar, mas no sentido assim, que a psicomotricidade vai fazer essa conexão afetiva, desse movimento, e que a gente possa trabalhar em conjunto com esse psicomotricista, que a médio e longo prazo também a nossa luta é que para que tenham psicomotricistas dentro das escolas, né? Para que eles façam parte desse corpo da escola, assim como foi aprovada há pouco tempo a lei dos psicólogos dentro da escola, né? Então, a gente está trabalhando para que isso também pudesse ser um recurso, para que os professores também tivessem essa sala, né? Uma sala mais adequada para esse ambiente.
Mas vamos falar então um pouco mais sobre como que é essa influência, né, da psicomotricidade diretamente na aprendizagem, tanto da predisposição para a aprendizagem, quanto dos fatores da aprendizagem ou das dificuldades de aprendizagem. Uma coisa importante também para a gente falar é que o nosso instituto é o IBPR, no final tem as mídias sociais, e nós fizemos uma parceria, né, com o IESB, no intuito de trazer mais próximo esse saber, né, mais próximo todo esse saber que é construído dentro da psicomotricidade. É um saber internacional, é um saber profícuo, muito profundo, com muitas publicações, com muitas pesquisas já quantitativas, qualitativas. Não sei se vocês conhecem a UAC, que publica muitos livros, né, que é uma editora aqui no Brasil, tanto na área de pedagogia, mas também ela publica muito em psicomotricidade. A Corpora também publica muito em psicomotricidade. E é isso, eu espero que vocês assim sejam picados pelo bichinho da psicomotricidade, porque mudou a minha vida, né? Eu ainda estava fazendo pedagogia quando eu conheci, e eu fiquei encantada de ver dentro do setting as crianças brincando e fazendo aquilo que a gente fala nos livros, né? Criando num jogo mais dinâmico, com material mais polissêmico, que a gente chama, que é não tão estruturado, não tão sentada só à mesa, mas assim, podendo se expressar de uma forma mais livre, realmente, né? Então, é isso, acho que a gente pode começar a pôr os slides. Qualquer dúvida, vocês vão colocando no chat. Isso. E aí, né, vamos ver aqui como é que eu fico na percepção das. Acho que ainda consigo ver aqui. Eu preciso saber se vocês estão vendo. Sim, tudo Sim, Sim. certo. Então, não só. está em tela É, cheia. isso. Agora sim? Sim. Sim, ok. Ok. Beleza. Muito bem. Então, a gente está aqui para conversar com vocês, né, um pouco sobre a relação da psicomotricidade com os processos de aprendizagem e de desenvolvimento, né? E não é à toa que a gente colocou aprendizagem na frente de desenvolvimento, porque isso dá uma ideia um pouco mais interativa, né? Um pouco mais é, dialética, né? Porque se a gente põe desenvolvimento primeiro, parece que a gente tem que ficar esperando a criança se desenvolver para depois aprender. Mas se a gente olha de uma maneira mais complexa, e a psicomotricidade traz essa possibilidade, a gente vai ver que são processos que se retroalimentam o tempo todo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões. E aqui, né, por onde a gente vai caminhar, a gente não pretende ser muito cansativo, exaustivo, mas é por aqui que a gente pretende ir, tá bom? Então, olha só. O que é a psicomotricidade, né? A psicomotricidade, de acordo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade, a BP, né? Nós somos representantes da BP aqui no Centro-Oeste, né? Eu, Fabiane, a Ariadna também. Ela vai dizer que a psicomotricidade é uma ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento. E isso é importante a gente gravar. E em relação ao seu mundo interno e externo. É um bom resumo, né? A gente gosta dessa definição, porque ela vai dizer que a gente não vai estudar a biomecânica, por exemplo, né? Não é um estudo da biomecânica, não é um estudo de como a pessoa executa tal movimento, é o estudo de uma pessoa que precisa realizar movimentos. Então, a gente vai entender essa pessoa e vai perceber como o movimento dela está ligado às questões do próprio desenvolvimento. E essas questões têm origem tanto nos aspectos internos, né, a psique, o funcionamento do organismo, quanto dos aspectos externos, o meio onde ela está, os pares que ela tem para brincar, os estímulos, né, que ela recebe. Tudo isso, então, faz parte desse processo, que é um processo bem dialético. E aí ele vai terminar dizendo, né, essa definição vai terminar dizendo que vai também perceber as possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo. Então, sempre a gente vai perceber esse movimento para fora e para dentro, né? Está relacionado ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas.
E apesar de estar bem bonitinho, é curioso, né? A gente pensar que a gente dá muita importância às questões cognitivas, mas que, na verdade, ela é a última coisa que vai aparecer, né? Primeiro a gente tem o organismo, que é um bebê que nasce, que, né, como muitos brincam, eu lembro de um zelador que era muito amigo, ele dizia, rapaz, isso aí é igual bebê, é careca, desdentado, não sabe falar, não sabe andar, não sabe nada, né, quando ele queria brincar com alguém. E é essa criança que é completamente dependente do outro, né? Se a gente soltar um bebê e pedir para ele se desenvolver, esperar ele crescer, ele provavelmente vai, né, sucumbir, né? Porque ele precisa do ser humano para esse desenvolvimento. E aí, a psicomotricidade, ela vai entender que essa forma desse organismo que começa a expressar suas emoções por meio do corpo, né? Só a gente pensar no bebê chorando, com dor, com fome, com cólica, né? É emoção e gesto que está fazendo um intercâmbio com o mundo adulto, né? E aí o adulto vem e vem resolver essas demandas da criança. Então, depois dessas relações, as coisas com o tempo começam a ganhar mais estrutura, e a gente vai ver isso daqui a pouco. E só mais tarde, e por causa dessas possibilidades de interação com o meio, de expressão das suas emoções por meio do seu gesto, e de experimentação do seu gesto, descobrindo emoções que isso traz, é que a criança vai conseguir ter, e também por uma questão orgânica, né, funcional, neurofisiológica, ela vai conseguir realmente ter acesso ao simbólico, que é aquilo que a gente precisa para um bom processo de aprendizagem. E aí, uma dos grandes feitos da psicomotricidade, né, e o Vallon vai trazer esse termo, e eu espero que todos conheçam o Vallon e se debrucem sobre ele, né? Ele é um dos, que a gente diz, um dos dinossauros da psicomotricidade, porque ele começou a falar disso lá no começo do século. E ele cria, então, essa ideia de um esquema corporal, que a gente vai entender que é uma estrutura estruturante. E aqui a gente tem algumas falas do Vallon sobre o que é esse esquema corporal. Então, ele vai dizer que não é um dado inicial, nem uma entidade biológica ou psíquica, mas uma construção, né? Então, a gente não nasce com um esquema corporal, ele vai se formando à medida que a gente vai vivendo as nossas experiências. Ele é a representação mais ou menos global e específica que a gente tem do nosso próprio corpo. Então, olha só, global, específica e diferenciada, né? Olha que coisa interessante, né? Parece bem contraditório, mas é exatamente a proposta da complexidade que vem da dialética marxista do Vallon, que vai colocar a gente nessa percepção. Olha só, então o que eu penso sobre o meu corpo, eu tenho uma percepção que é global, mas também tem questões específicas, né? Por exemplo, né? Poder tocar meus dedos assim, e é diferenciada, né? Eu consigo perceber que essa parte não é a parte do meu pé, né? Então, ele vai tentar mostrar como essa é uma estrutura que é complexa no final das contas. E é um elemento básico, indispensável à construção da personalidade da criança. Resultado de condições legítimas das relações entre o indivíduo e o seu meio, né? Então, é isso que a gente está dizendo. O esquema corporal vai ser um objeto de fundamental importância para a escola, para a aprendizagem, para o desenvolvimento. E eu gosto de dizer que ele é o carro-chefe quando a gente pensa em psicomotricidade educacional, né, voltada para o desenvolvimento. Se a gente tem um bom esquema corporal desenvolvido, a gente vai conseguir ter um bom processo de aprendizagem. E, com isso, um bom processo de desenvolvimento, né? E aqui a gente já está falando desse slide. Por que que então ele vai ajudar na alfabetização? Porque esse esquema corporal bem construído significa exatamente que ele vai ser capaz de interpretar aquilo que ele precisa fazer com o gesto dele para poder escrever.
é aquilo que ele vai poder utilizar a partir das referências do seu próprio corpo, as noções de espaço, de tempo, as noções de lateralidade, para que ele possa entender como é que o mundo está à sua volta. Então, eu tenho certeza que aqui, entre nossos 55 participantes, várias pessoas diriam, por exemplo, que têm dificuldade com espaço. Outras pessoas diriam que têm dificuldade com o tempo, né? Se atrasam demais, não têm a noção do tempo, acham que a coisa é muito mais rápida do que é, muito mais demorada do que é. E o tempo tem um sentido também que é emocional, né? Ele tem uma subjetividade na nossa percepção, mas a gente vai perceber que um bom esquema corporal também traz uma boa noção de tempo, porque é como eu percebo o meu corpo se deslocando no espaço, é como eu vou resolver as questões que aparecem diante de mim, né? E aí a gente vai começar a pensar nessa estrutura, e aqui tem um videozinho que eu achei interessante, né? Que é uma ideia de como é o aparecimento desse esquema corporal. Então, a gente percebe nesse começo, né, que está numa sala vermelha de revelação, né, com a luz vermelha. Então, a gente tem um papel em branco, né? A gente tem uma folha que não tem nenhuma construção, não tem nenhuma percepção. E a gente vai ver como que ela vai a partir dos estímulos, e a gente pode pensar que esses estímulos não são só sensoriais, não são só das nossas sensações, mas também são estímulos emocionais, relacionais. A forma como a gente vai se relacionando, vai construindo uma imagem. Aqui é uma bela imagem, né, de uma fotografia, de uma paisagem, mas vai construindo uma bela imagem de quem nós somos. E é por isso que o Valon vai dizer que o esquema corporal ele vai formar é, nosso caráter, né? Ele tem um livro muito bacana que se chama As Origens do Caráter na Criança. E ele vai falar sobre isso, como essa formação de quem eu sou passa por todas as experiências do meu interior, do meu exterior, do meu próprio corpo, em relação com esse mundo, dos objetos, das pessoas, do espaço, do tempo, né? Então, assim, isso é fundamental, gente. Se vocês querem sair daqui, né, e dizer, olha, já sei uma coisa, psicomotricidade tem a ver com movimento, no espaço, no tempo, tem a ver com relação. Eu com meu corpo, eu com o espaço, eu com os objetos e eu com os outros. Se vocês saírem daqui amanhã, conseguirem, né, colocar isso, para a gente já é fantástico, né? Então, aqui, olha, a gente vai ter mais um pouquinho, eu não sei se aparece direito, né, os desenhos, mas como o desenho, ele tem uma relação com aquilo que a gente chama de esquema corporal, que também tem algo que não dá para a gente tenta dissociar para facilitar a aprendizagem, mas não tem como dissociar que é a imagem corporal, né? Então, a gente pode entender assim, gente. O esquema corporal, ele é a compreensão e a consciência que eu tenho sobre o meu corpo e das minhas possibilidades gestuais, posturais, né, ergonômicas. É o meu funcionamento com a realidade, né? Se eu quero pegar um copo d'água, né, eu olhei, não precisava nem que eu olhar, vou fazer sem olhar. Eu posso pegar o copo d'água porque eu vi antes onde estava o copo d'água e eu já tenho a precisão para saber como eu vou pegar esse copo d'água sem precisar olhar fixamente para ele. Isso é uma funcionalidade do esquema corporal, né? Meu esquema corporal ele percebe o espaço, percebe os objetos, organiza em uma estrutura de ação que a gente vai chamar de esquemas de ação, e esse esquema de ação já está designado para poder fazer esse gesto, né? Que é um gesto mais preciso. Mas eu tenho a minha imagem corporal. A minha imagem corporal ela já não é tão funcional, ela é mais emocional, ela é mais inconsciente. Eu, por exemplo, vou contar um detalhe bacana, né? Ano passado eu reencontrei
por meio das mídias sociais, né, do LinkedIn, um amigo meu de quarta série, quando eu tinha 10 anos de idade. E aí a gente, né, marcou uma chamada de vídeo e tal, se falou, e depois ele achou um vídeo que o pai dele fez no aniversário dele de 10 anos, né, quando estava saindo as máquinas de filmagem, né, VHS e tal, era uma novidade, e ele conseguiu editar e mandou um pouco desse vídeo. E nesse vídeo, eu, e a Fabiane também percebeu, eu era muito maior do que as crianças, do que os meus colegas, era muito maior, parecia um adulto, né? Eu tenho 1,86 m e naquela época eu devia ter 1,75 m com 10 anos, né? Eu já era muito grande. E eu não tinha essa percepção. Quando eu olhei o vídeo, é, quando eu olhei o vídeo, eu me espantei. Eu falei, meu Deus, eu nunca, com 10 anos, tinha a percepção de que minha altura, minha diferença de estatura era essa para as pessoas, para os meus colegas, para esse meu amigo, né, que é até baixinho. Eu falei, olha que coisa incrível, né? Como a nossa imagem que a gente tem da gente mesmo, ela é subjetiva. E isso vai interferir nas nossas relações. E o Valon vai dizer também e o Schilder também, né, que é um grande estudioso da imagem do corpo, eles vão dizer que as relações que a gente tem com os outros também têm uma participação importante dessa imagem, que é uma imagem dinâmica. Porque hoje eu posso estar muito bem, estar animado, estar entusiasmado, estar falando com vocês, né, com muita vontade, muito vigor, mas amanhã eu posso, né, acordar ruim do estômago, por exemplo, e ficar desanimado, né? Ficar para baixo, não poder ter um bom desenvolvimento, né? Numa fala, por exemplo. Professor Porque eu Augusto, estou me vendo como só uma cortar um pessoa pouquinho. ruim. O Noelton Diga. disse que não está ouvindo. Eu não sei se é uma questão lá de algum aplicativo que ele está utilizando ou se. É, Eu não sei se você consegue perceber aí alguma coisa que, como você está como host, eu não consigo. E aí, enquanto você procura falar, né, gente, que dentro do isso. esquema corporal e pensando também em imagem corporal, é muito incrível, porque se a gente for pensar nesse esquema corporal, e a gente vai ter o nosso querido Vitor da Fonseca para falar sobre os fatores psicomotores, porque eu falo do Vitor porque ele escreveu assim, a gente chama de Bíblia da Psicomotricidade, né? É um médico português que vem ao Brasil há muito tempo e vai falar então dessa constituição do cérebro que eu acho. Ó, Noelton, a tia ouviu o áudio no canto inferior. Ah, a Gabriela tá vendo aí. Ah, Aí o que tá. acontece? Pensar nessa constituição, né, da nossa maturação cerebral, vindo do cerebelo até chegar a esse lóbulo frontal, né? Então, pensar que primeiro a gente vai precisar ter esse equilíbrio, esse tônus, né? Então, imagina o bebezinho, né? Para quem aqui, os pais, para quem já teve contato com criança pequena, então você pega o bebezinho, a cabecinha, né? Você que dá aquela firmeza. E aos poucos ele vai aprendendo esse tônus, né? Que o tônus também se aprende a partir dessas funções do desenvolvimento, mas ele vai, de repente, já firmando a cabecinha, e ele vai começar a querer rolar e a engatinhar até ficar na posição de quatro apoios, e isso vai ser progressivo. Uma questão só para a gente fechar aqui. Ah, tem alguém aqui. Por exemplo, também uma questão, se a gente pensar em pessoas que têm distúrbios alimentares, né? Mulher, então, talvez entenda bem o que eu vou falar. A gente acorda e fala assim: nossa, hoje eu estou. Mas essa roupa estava tão boa, por que que ela não está mais? E a gente às vezes tem uma percepção de que está muito assim, e isso é uma falta da nossa consciência corporal, às vezes, né? De nos perceber como nós somos, ou então, como o Augusto falou, né? De se perceber, nossa, eu sou muito mais alto, e eu lembro dele assim um pouquinho curvado, acho que para chegar mesmo à altura das crianças. E por que que a gente não tem essa percepção? Pensar também em todas as somatizações que nós fazemos no dia a dia, né? Então, às vezes a gente não consegue. Passou uma emoção muito forte, uma fechada no trânsito, né? Uma buzinada, às vezes está passando, leva uma buzinada passando uma faixa. Como aquilo também ativa na gente sensações psicocorporais e como essas sensações mais tarde podem desenvolver
Ah, uma dor de barriga? Será que eu comi alguma coisa mesmo? Será que foi uma emoção forte que eu passei? Ou uma dor de cabeça? Como é que eu consigo fazer essa conexão? Então, pensando nesse esquema corporal, como ele é desenvolvido, mas também pensando nessa imagem corporal, né, de como eu percebo o meu tamanho, a minha caminhada, o que eu fiz, e as vivências corporais, como a gente falou das crianças agora, né, que estão muito à frente das telas. Não sei se o Isso, Noel isso. já está ouvindo. Espero que o Joelton, né? Espero que sim. É que entrou o Noelton também. Você fechou o áudio. Mas enfim, gente, e aqui, olha, a gente tem uns desenhos, né? E é uma dica que a gente dá, né? E imagino que, né, assim, vocês como professores, como futuros professores, sabem da importância de perceber o desenho, né? Mesmo que não seja uma análise psicológica detalhada, né, metódica dentro de algum instrumento de avaliação, você consegue perceber. Se a criança se desenha muito pequena e os outros muito grandes, a gente pode entender que ali tem uma imagem corporal que está ameaçada, né? Que está fragilizada. Ou se é o contrário, se ela se desenha, né, nem cabe na página, ela também pode estar com uma percepção muito egocentrada, né, ou muito inflada. Então, são coisas para a gente perceber também através do desenho, que é uma expressão corporal, né, porque é o corpo que faz o desenho, né, nossas mãos, nossos olhos, né, a nossa cognição que está coberta de afetividade, né? Então, dá uma olhada nos desenhos, botar os meninos para desenhar, depois comparar os desenhos na turma, né? Pode te ajudar a perceber algum destaque, alguma diferenciação entre eles. E dos eixos corporais também, né? Então, a gente já entendeu, é, né, a psicomotricidade junto com a psicologia do desenvolvimento, né? A gente já entendeu que para você poder entender bem as letras, para poder ter um bom processo de alfabetização, você precisa conhecer bem os seus eixos corporais, né? O que que é a sua direita, o que que é a sua esquerda, o que que é em cima, o que que é embaixo, o que que é na frente, o que que é atrás, né? Por quê? Porque as letras basicamente são essas representações. Então a gente tem, né, a letra B e a letra D e a letra B, uma com a barriguinha, né, virada para um lado, a outra para o outro, mas elas têm a mesma forma, elas são espelhadas, né? O Q e o P também. Então a gente consegue, através da percepção, a partir do nosso corpo, da nossa referência, entender as letras de uma maneira melhor, né? E isso vai facilitar muito o processo de alfabetização. A gente sabe que é normal a criança espelhar letras quando ela está no processo de alfabetização. Por quê? Porque o esquema corporal dela também não está maduro o suficiente para ela conseguir discriminar, né, com 100% de acerto, como é que se escrevem as letras. Então, se a gente trabalha esse esquema corporal, à medida que o tempo cresce, que o tempo passa e a criança cresce, se desenvolve, ela vai, né, deixando esse espelhamento de lado. Como é que isso acontece? Graças a Deus, isso acontece por causa das interações, né? Nós conseguimos nos desenvolver através das nossas experiências. Uma coisa importante para a psicomotricidade, então, gente, é pensar, bom, se eu quero, então, fazer um bom desenvolvimento, ajudar essa criança a se desenvolver bem, eu tenho que oferecer diferentes estímulos, eu tenho que ajudá-la a se perceber, tenho que ajudá-la a ter experiências diferenciadas, né? Porque assim o esquema corporal dela vai se aprimorando, ok? E eu disse graças a Deus porque elas brincam, né? Elas são ativas, elas são curiosas, elas querem interações. Então, esse movimento das crianças já é muito importante para o desenvolvimento do esquema corporal. Aqui, olha, eu trouxe um vídeo bem demonstrativo para falar um pouco do trabalho mais clínico da psicomotricidade, mas que também pode ser feito dentro de sala de aula, ou que tem repercussões importantes para a educação, né? Que é sobre a apraxia fina. Essa criança, ela tem eh, uma síndrome, né? E tem uma dificuldade motora, né? Ela tinha um tônus muito curioso, que era um tônus que a gente chama de flutuante, ora muito
muito tensa, ora muito relaxada, né? Ela não tinha um bom controle postural sobre o próprio corpo. E aqui a gente vai ver como que isso repercutia, né, nos trabalhos de praxia fina dela. Ah, é bom. Percebem como tem uma tensão na musculatura das mãos, né, que dificulta ela atingir o objetivo, né? E aqui também, olha, mais um que está mostrando também, esse tem o antes e o depois da intervenção, né? Então, olha só como aqui a gente tem uma questão da percepção, né? Então, ela olha esse brinquedo de encaixe, que é um brinquedo para criança bem pequena, né? De 2 anos, ela tem 7 anos, e a gente vai ver como que ela faz a atividade. Olha, ela não consegue diferenciar as formas. Não, ela, ela não tem a noção, né? Ela não consegue olhar para o buraco, a forma do buraco, comparar com a peça que ela tá e tentar fazer o encaixe. Ela não tem essa habilidade, né? Que está muito atrás para a idade dela, né? E aí, vamos ver, depois de 8 meses de atendimento, né? O atendimento não era feito na mesa, né? Eu trabalhava com ela com o corpo todo. Deixa eu só admitir alguém aqui. E no momento final, eu trabalhava essas questões da praxia fina, que também eram muito importantes. Mas como a questão dela era realmente tônica, como a gente chama, né? Da questão que a gente às vezes é ruim entrar, mas assim, tem uma questão tônica e uma questão clônica, ou seja, tem uma questão da postura e tem uma questão do movimento. E ela tinha dificuldade nessas questões. Então, depois do trabalho, a gente consegue ver uma certa evolução. Vamos ver. Está mais analítica. Ó, já acertou de primeira qual era, né? Tem um pouco de dificuldade em relação ao objeto no espaço, né? Ó, ela olhou, tá vendo? Ela está fazendo já uma análise, né? Ela sabe que é ali, mas tem dificuldade de acertar. A motricidade fina, né, de fazer o giro é difícil. Não, mas já está bem melhor, dá para ver, né? Ela não tinha essa Isso, autorregulação para analisar a figura isso, antes de fazer o movimento. Quanto tempo exato. de intervenção? 8 meses. 8 meses, né? Então, é essa que é. E a gente faz isso desse jeitinho aí, gente, nessa foto aí, é brincando livremente. Isso. Né? Então aqui a gente fala um pouco sobre a questão espaço e tempo, né? Que é para a gente entender um pouco das dificuldades da criança na aprendizagem. Então, às vezes, ela não consegue perceber que tem um espaço entre uma palavra e outra, né? Ela junta palavras na hora da escrita. Por quê? Porque a noção dela de espaço não é tão boa assim. Aqui está tudo bonitinho para vocês verem, né? Mas esse espaço aqui, que é uma folha, é um espaço dificílimo para a criança utilizar, né? Porque não é só uma folha para ela fazer as garatujas que ela fazia no início. Agora ela tem que seguir uma ordem. Ela tem que fazer dentro da linha, da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Então ela tem que ter uma noção de espaço muito boa, porque senão ela pode fazer isso, juntar palavras, ela pode trocar letras, em vez de escrever corte, ela escreve crote, troca o O pelo R. Ou come, né, engole algumas letras. O Meno gostou tota.
O menino gostou da torta. É o que ela está querendo dizer. Mas o que ela está escrevendo é, né, disfuncional, porque ela ainda não tem um esquema corporal maduro o suficiente para fazer essa contagem, assim como essa, né, menina que a gente viu antes, né, uma maturidade para poder fazer o processo de uma forma mais correta. E quando a gente vai, aqui também tem viver por via ver, ou seja, introduzindo letras, né, ela não só pode engolir letras, mas ela também pode acrescentar letras. E na matemática, né? E isso é um caso real, e essa conta é a conta que eu me lembro direitinho de uma criança que tinha um TDAH, estava sendo atendida na sala de recurso, eu estava acompanhando essa sessão como investigador, e a criança, a professora, estava com a prova da criança. E na prova da criança estava totalmente errado, né? A professora não considerou a questão, porque 127 menos 7 nunca vai dar 57, vai dar 120, né? E aí a professora da sala de recurso, muito atentamente, né, estava dizendo, olha, perguntou para a criança e conversou, pediu a explicação da criança e a criança mostrou. Na verdade, era uma questão de espaço, porque a criança estava colocando 7, que era para subtrair, não no lugar, não no lugar, só um pouquinho, Vilma, seus, isso, não no lugar da unidade, mas no lugar da dezena, né? A única coisa que ela fez foi colocar o 7 mal colocado no espaço que deveria ser o espaço dele, de unidade. Ela colocou embaixo da dezena. Então ficou 127 menos 70 igual a 57. Criança sabe fazer conta? Sabe fazer conta. A dificuldade dela é com espaço, é de organização do espaço, né? Então, é uma questão que envolve a estruturação espaço-temporal, que é uma questão que também é fundamental na psicomotricidade. E aqui, essas crianças mostram como a gente vai brincar com elas, né? Alguém está perguntando se a live vai ficar disponível? Vai sim. Não sei se no Black, né? A gente pretende colocar no Ah, eu YouTube, acho que assim, a tá, gente vai ter que Noelton? ver o tamanho, né? É, ver como Aí é a que a gente questão, tem alguém coloca. perguntando aqui, falando também do É, áudio travando, pode ser internet, né? é, porque né, aqui, bom, você está me ouvindo bem, Fabiane? Eu estou ouvindo bem, não sei mais se as pessoas estão ouvindo. Porque a gente às vezes, lógico, né, tem probleminha de internet, mas eu não estou Tô recebendo escutando bem, nada não aqui, cortou, não. tá É. bem. Então é isso, né, gente? São as lamúrias da nossa tecnologia, né? Não é sempre 100%. Tá, gente? Então, olha só, a gente precisa, através do jogo livre, através da brincadeira, através de uma ação ativa da criança, promover essa estimulação para o esquema corporal, a noção de espaço, a noção de tempo, as relações, a adaptação e o ajustamento socioemocional, né? Tudo isso a gente vai adquirir através das interações da criança. Então, quando ela está construindo uma casinha, ela está precisando de noções de espaço, né? Ela está trabalhando com suas questões corporais dentro de aspectos cognitivos, mas também de aspectos afetivos, né? Porque tem uma razão de ser a casa que ela escolheu construir, né? Ou é do imaginário dela, ou é de historinhas, ou é de vivências. Tem uma relação afetiva também. E a gente, na psicomotricidade, vai prestar atenção nisso aqui, tá bem? E aqui eu acho que, não sei se é para depois a Fabiane já começar a falar, mas isso aqui Não, também, pode gente, ficar tranquilo. é, alguém colocou uma coisa. Ah, foi você, né? Bem bacana aí, vamos dizer, do Vitor da Fonseca. Isso aqui também, gente, tem a ver muito com desenvolvimento. São questões básicas, também é muito fácil de vocês guardarem para a vida de vocês, né? Para a ação profissional de vocês, esse processo. Quando eu recebo uma criança, eu vou seguir os processos iniciais de desenvolvimento dela. Ela primeiro vai sentir, são as sensações.
né? A criança ainda não tem capacidade cognitiva para interpretar aquela sensação, ela apenas sente a sensação. Com a repetição, com as experiências, aquilo começa a ganhar um sentido, que são as percepções. Então, sensação evolui para percepção, e a percepção evolui para a representação, que é a questão simbólica, que é a capacidade de representar o mundo através de signos, né? Que é o que a gente faz com a nossa linguagem, né? A brincadeira do, né? Não imagine o elefante rosa dentro da sala, né? Se a pessoa não tem isso aqui, ela realmente não consegue imaginar, né? Como a gente também tem dificuldade em, em inibir alguns estímulos, a gente também tende a imaginar esse elefante rosa na sala que eu falei para a gente não imaginar, né? Mas a gente precisa ter consciência de que a gente vai trabalhar com as sensações para chegar nas percepções, trabalhar com as percepções para chegar nas representações, porque esse é o processo que a criança vai cumprir para poder desenvolver um bom esquema corporal, que tem, então, como resultado, uma boa aprendizagem, um bom desenvolvimento. Ok? Ah, sim, aqui tem eh, algumas ilustrações, né? Porque eu sei que vocês gostam e eu também acho bacana quando a gente encontra coisas diferentes, né? E quem sabe alguém aqui possa dizer que já conhece a amarelinha africana, né? Que é essa aqui que eu vou passar para vocês, que é uma brincadeira que vai trabalhar com espaço, com tempo, com ritmo e com a coordenação motora, né? Olha só como é bacana. É bacana, né? Então, olha só um desafio legal para a gente fazer com crianças, né? Claro que são crianças menores, pode ser mais simples, né? Mas são coisas bacanas. Ah, trabalhar com música, trabalhar com cooperação entre um e outro, trabalhar com ritmo, coordenação motora, a gente vai aprimorando. E a psicomotricidade, ela vai estimular a gente a criar desafios para as crianças, né? Você pode trazer o jogo livre, com alguns materiais, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas você também pode fazer desafios dentro da psicomotricidade. A gente nunca vai entender que esse desafio é uma tarefa cognitiva ou só uma tarefa motora. A gente sempre vai entender que esse desafio é um desafio desse ser humano, que vai envolver a sua capacidade de controle neuromotor, que vai envolver as suas relações com o espaço, com o tempo, com os outros, que vai envolver as suas percepções sobre o ritmo, sobre a lógica do movimento para poder atingir o objetivo, né? Então, com a psicomotricidade, a gente tem desafios que se parecem muito com desafios de outras tarefas, né? Então, às vezes, a educação física vai usar muito, coisas assim, mas a psicomotricidade, ela tem um olhar diferenciado. Está olhando para o esquema corporal, mas também para a imagem corporal, né? Como essa pessoa se sente, qual é o prazer que ela sente, se ela não sente prazer. Tudo isso são coisas que a gente precisa observar. Passar para outra, aqui já é um jogo mais estruturado, que é uma coisa que a gente conhece também, mas que a gente vai perceber que também tem liberdade, né? As crianças também estão aqui experimentando as tarefas, né?
Tá sem áudio mesmo, né, Augusto? O vídeo tá sem áudio mesmo? A gente não tá ouvindo. Não? Ah, Não, era bom, né? Alguém colocou aí, porque é bom ouvir o barulho das nossa, crianças, né? eu tô curtindo um som aqui que vocês nem imaginam. Não, Para mim eu tá acho que saindo. na hora de colocar os slides, só se tirar e colocar de É, novo, né? Que tem que fazer aquela escolha do áudio. uhum, é, que pena. Que eu tô aqui, gente, me divertindo com a música. É aquela da amarelinha africana, geralmente eles colocam música também, Tava né? com música também, da própria Amarelinha. Eu fiquei tranquilo que eu achei que vocês Bom, pudessem ter agora. colocado, mas eu tinha que fazer essa escolha antes. É, eu tive a impressão que eu fiz, mas como a gente entrou de novo, né? Talvez eu não tenha feito. É, E aqui também um pouco já propostas diferentes, né, gente? Então a gente pode organizar um jogo mais estruturado, ou seja, posso pensar em atividades, posso pensar em coisas que desafios interessantes e bacanas, né, para as crianças fazerem. Se eu for um psicomotricista, eu vou estar prestando muita atenção em todos os aspectos que ela expressa nessa ação motora. Mas se eu for um professor de educação física, eu posso estar trabalhando, né, desenvolvimento motor, né? A gente tem o livro do McGill lá, que é uma bíblia, desenvolvimento motor e aprendizagem. Então, vamos ajudar a criança a desenvolver essa motricidade, né? Então, é a contribuição de duas áreas que são afins, né? Mas o olhar vai ser diferente. Só que a gente também tem uma outra possibilidade, que é a possibilidade de trabalhar com jogo estruturado. Aliás, com espaço estruturado, né? Que ele era o jogo estruturado, e aqui a gente tem um espaço estruturado. O que que significa? Significa que eu vou pensar num espaço seguro, protegido, onde a criança vai ter liberdade de se expressar, mas que eu também tenho a segurança de permitir com que ela se expresse. Se eu ponho 15 crianças para correr num salão sem portas ou de portas abertas, eu estou lascado, né? Daqui a pouco eu vou ter 10 e eu vou ficar desesperado e vou ter que sair atrás das outras, né? Então eu preciso de um espaço estruturado, organizado para receber crianças para essas atividades com jogos espontâneos, que é o que a gente chama e que a gente dá uma preferência, porque a gente entende que quando a criança ela é ativa no seu processo, né? Ela está buscando aquilo que ela deseja fazer, a capacidade neurofuncional é muito maior e, consequentemente, a aprendizagem também é muito mais significativa. Então, a gente procura sempre trabalhar, ou principalmente trabalhar com os aspectos do jogo estruturado. E aí, o que que a gente pretende, né? Através da psicomotricidade, ajudar essa criança a se desenvolver, ajudar essa criança a desenvolver essa base indispensável para a sua evolução, né? Para o desenvolvimento motor, afetivo, psicológico. E aí a gente vai ter as atividades lúdicas permitindo uma consciência de si mesma, né? Então, ludicidade também é algo que tem muito a ver com a psicomotricidade. Por quê? Se a gente interpreta que esse ser humano é um ser humano integral, né? E por isso que o Valon tem muito a ver com a psicomotricidade, porque ele também tinha um olhar integral para esse ser humano. A gente vai ter que considerar o desejo, o prazer, né? A vontade de realizar. E se a gente tem o aspecto lúdico, a gente facilita muito esse desenvolvimento, né? A gente consegue atuar com essa criança para que ela, né, ande bem com a sua motricidade. Fabiane quer Zeus? Tá fechado o seu áudio. Seu áudio está fechado, Fabiane. eu acho que não foi todas as lâminas, mas assim, a gente já está aqui há uns 55 minutos, né? Também não sei o que que a professora Gabriela tinha pensado, mas a nossa intenção era falar um pouco sobre isso, né? Para vocês entenderem essa conexão muito intrínseca, que não é a mesma coisa, como o professor Augusto estava separando.
O professor de educação física vai pensar nessas atividades, muitas dessas atividades vão ser feitas nas quadras, só que o olhar do psicomotricista, a gente vai pensar muito sobre, não, pode voltar lá, pode pensar muito sobre, primeiro, qual é a interlocução desse professor, né, com essa criança. Então, nós recebemos dentro de uma sala de aula, eh, enfim, crianças que vêm de todas as famílias, com todas as origens, com todos os valores, e nós, enquanto profissionais, vamos ter que acolher essas crianças e conduzir essas crianças no caminho do conhecimento. Então, nós temos currículos e programas para cumprir, certo? Nós vamos levar essa criança nesse aprendizado, mas que é um aprendizado sistematizado e que esperado para a faixa etária de cada criança, então, como esse psicomotricista vai estar percebendo, né, o que seria essa intervenção psicomotora dentro das escolas, no sentido, mas também o que que o professor pode aprender para aplicar, né, assim, então, questões muito práticas, né, de tudo que o professor Augusto falou, mas também, assim, no sentido de respeitar essa diferença da criança, essa escuta ativa, né, esse acolher, escutar para o que vai além das palavras que a criança fala, porque ela pode até falar palavras muito divergentes, muito disruptivas ou até mal educadas, se a gente for pensar, mas o que que essa criança está falando com o corpo, né? O que que essa criança está trazendo para a gente pensar também nas questões que são proprioceptivas, né? Essa criança tem dor, essa criança está bem alimentada, quais são as questões socioeconômicas que essa criança traz para dentro da sala de aula, quais são essas questões relacionais, emocionais que essa criança traz consigo, e aí também, como o professor Augusto falou, né, dessas dificuldades de aprendizagem, a gente vai receber dentro da sala de aula, na maioria das escolas, né, principalmente agora, né, com essa lei da inclusão, então, muitos diagnósticos de TEA, pode acontecer dentro da sala de aula, de TDAH, às vezes um transtorno do TOD, né, o positivo, enfim, desafiador. E como é que a gente vai estar com essas crianças? Mas não só crianças assim, também crianças muito ativas do ponto de vista psicomotor, ou que às vezes não conseguem fazer uma autorregulação emocional da forma adequada, né? Então, a gente tem várias crianças dentro de uma sala. Então, pensando na psicomotricidade, que vai pensar muito o nosso corpo em relação a esse espaço. Né? Pensem vocês, hoje vocês estão aí, a maioria, acho que no conforto da casa de vocês, mas imagina quando vocês estão na sala de aula, muitas vezes nós estamos assim, enfileirados um atrás do outro, e quantas vezes as nossas necessidades, né, do dia inteiro, ali a gente não consegue nem ter atenção para aprender. Então, é sempre pensar, como é feita essa intervenção psicomotora? Então, o nosso sonho psicomotor, né, o nosso desejo, e aí o psicomotricista vai procurar atuar num espaço adequado, né? A gente tem o setting ideal, que a gente fala que é a sala de psicomotricidade ideal, que é aquela sala onde tem bastante colchonetes, onde tem espaldares, onde as crianças podem se movimentar ali, como o professor Augusto mostrou, ali tinha uns tatames no chão, né? Os espumados, fofinhos, mas que ela também tenha esses brinquedos de subir, de descer, e que ela possa se expressar de forma livre, espontânea, nesse jogo sensório-motor, onde ela possa sentir o prazer e a motivação de estar vivo, de ser participante. E aí, essa criança, assim, se ela tem um desenvolvimento psicomotor, se ela consegue ter um tônus adequado, né? Mas que também tem essa motivação. Vocês viram ali na intervenção que depois de 8 meses de intervenção de jogo psicomotor, de jogo livre, algumas atividades mais dirigidas, essa criança pode parar e se sentir se apropriando desse conhecimento. Então, nesse tempo de pensar, olhar o objeto, né? Então, ali nós temos questões que são dificuldades fisiológicas, né, do acometimento, mas nós também temos questões que é dessa consciência, de autorregulação, de parar. Muitas vezes nós vamos pensar que quando vem uma criança desafio para a gente, precisamos ter infinitamente mais paciência do que com as outras, né? E fazer um sistema de acolhimento. Então, sempre pensar nessa sala de aula como esse espaço que acolhe, para além dos currículos e programas que nós temos que entregar, e que a gente possa olhar esse ser, cada um na sua especificidade, né? Cada criança com a sua dificuldade, mas também com a sua capacidade de aprendizagem alguns termos que a gente vai olhar de forma mais específica dentro da psicomotricidade, né? Então, quais seriam esses objetivos gerais da intervenção psicomotora, né? Pensar no desenvolvimento corporal,
né? Nesse desenvolvimento saudável, feliz, motivador. Então, que a criança conheça os elementos do corpo, né? Que ela tenha esse esquema corporal mais elaborado, para ter uma imagem corporal também mais factível. Uma organização perceptiva também, né? Então, da criança, uma organização do brincar, né? Então, tanto a gente tem aquela criança que é muito agressiva, né? Que vai nas brincadeiras, assim, que são mais da praxia global, com muita ênfase, e aquelas crianças também muito recatadas. O que que a gente vai perceber que o professor Augusto até falou do desenho, a gente pode trazer isso para a letra. Então, aquela criança que faz uma letrinha bem pequenininha, né? Às vezes pode ser leve ou pode ser com muita pressão, ou então uma criança que faz uma letra muito grande, que também fica desconforme para as folhas de caderno. O que que essas letras, essa representação da praxia global fina, refinada, tem a ver com as emoções dessa criança? Tem a ver com tônus, né? Com o repertório vivencial tônico dessa criança, com o tipo de brincadeira que ela participa, com as relações que ela estabelece. Como que a gente pode fazer essa conexão dessas vivências corporais dessa criança com essa praxia refinada e com a capacidade não só cognitiva, mas intelectiva, de tempo de escrita, de tempo de entendimento do que está sendo feito. Então, assim, essa é a relação, e o psicomotricista ele vai trabalhar em conjunto, de forma multidisciplinar, com esse professor, com esse pedagogo, e também que esse pedagogo tenha essa consciência para que ele possa refletir que aquela criança, às vezes, não tem uma dificuldade só cognitiva, mas tem uma dificuldade relacional, perceptiva, emotiva, né? Então, o desenvolvimento também dessa lateralidade, que não vai passar só por uma lateralidade, o professor estava falando dos eixos do corpo, mas uma lateralidade óculo manual, óculo pedal, enfim, aqui a gente vai falar especificamente, né, das lateralidades. Então, dos membros inferiores, né? Então, o professor de educação física percebe muito isso. É com que pé a criança vai chutar, se ela tem essa dominância ocular também. Mais para frente eu tenho umas fotos, espero que esteja aí. Uma dominância auditiva também. Como o psicomotricista vai avaliar, né? Como é que essa lateralidade se coloca? E aí o professor que perceber, nossa, essa criança tem uma dificuldade. Aquela dificuldade básica também que a gente já conhece, né? Então, a criança, de repente, escreve com a mão direita, mas a letra é muito ruim, ela não consegue eh, colocar as letras em relação ao espaço, ela tem uma dificuldade. Às vezes a criança é uma criança canhota que os pais pediram ou orientaram, às vezes a gente mesmo na escola, ou é uma criança ambidestra que consegue fazer com as duas, mas de repente é uma dominância esquerda, né? Então, todas essas questões que o professor pode perceber e que pode trazer também para essa interlocução com o psicomotricista. Então, como seria, né, perceber essa lateralidade nos vários fatores? Aí ele está falando dos membros inferiores, né? E como que esse psicomotricista, até o professor, o educador, pode trabalhar na escola com essa lateralidade pedal, né? Então, pular de um pé só. Ah, gente, isso é muito importante. Às vezes a gente acha, né? O professor mostrou ali no vídeo as crianças pulando à direita, à esquerda, com dois pés, e fazendo ali uma espécie de circuito, né? E trabalhando isso. Então, esses jogos são importantes e eles vão apoiar nesse aprendizado. Pode passar. Aí, né, dessa criança. Então, só volta um pouquinho. Essa criança que trabalhou, né, num pé só, essa criança que vai para a mesa, né, que vai escrever agora, e ela vai fazer esse trabalho de praxia refinada, do recortar, do escrever, é muito importante a gente perceber a postura dessa criança. Então, às vezes, ela tem um tônus baixo, né, rebaixado, ou uma timidez, e ela fica muito assim perto da mesa, ela fica com uma postura ruim, né, uma corcunda assim, e você vê que aquela criança não está. Então, uma criança que está bem organizada corporalmente, que tem os fatores psicomotores bem desenvolvidos desde bebê, né, passou pelos estágios e não tem nenhum acometimento, nenhum diagnóstico, né, fisiológico, ela tem que estar com uma boa postura, né? Então, o que que é que aquela criança está passando que não tem uma postura adequada para uma letra adequada, para uma boa conexão com o que ela está aprendendo, né? Do ponto de vista de emoção, do ponto de vista de estar centrada para aprender, né? Vocês concordam comigo que quando a gente está, né, assim, ereto, tônus, a gente está atento ao que está fazendo? E muitas vezes, quando a gente está disperso, a cabeça está com vários pensamentos, ou a gente não consegue se conectar com a tarefa nem sempre é bem realizada. Pode passar.
Aí a gente tem um exemplo, essa foto é bem legal para falar da lateralidade ocular, né? Então, geralmente a gente faz esse teste com as crianças também, mas pode passar que tem o caleidoscópio, que eu acho que é mais interessante. Então, onde a criança vai levar, né? Essa é aí mesmo. Que é esse caleidoscópio, não sei se vocês conhecem, que vem com vários continhas dentro dele. Ali na Feira da Torre a gente costuma encontrar para poder trabalhar com as crianças e fazer também. Então, o psicomotricista não vai só avaliar, mas vai pensar em atividades que trabalhem todas essas formas de consciência da lateralidade da criança, né? Então, é lógico, sempre se a criança está enxergando bem, né? Então, se ela foi oftalmologista, mas depois disso perceber se a criança tem alguma dificuldade mesmo do ponto de vista da lateralidade, né? Então, o nosso intuito vai ser pensar nesse desenvolvimento psicomotor, né? Nessa intervenção psicomotora, pensando nas questões que são proprioceptivas, né? Então, desse contato da criança com o mundo, dessa musculatura. Se essa criança brinca, ela tem mais equilíbrio e tônus para poder realizar tarefas que sejam mais refinadas também, né? Então, pensar nesse equilíbrio, essas brincadeiras vão trazer essa dominância auditiva. Eu só consigo ver por um lado, e o outro eu não consigo fechar os olhos. Mas você consegue, Gleiciane, colocando, sim? Como é que é isso? Ela colocou no chat aí. Ah, sim, entendi. A dificuldade de coordenação, né? De piscar um Apareceu. olho e outro olho, né, Luciane? Ah, É, tá. Ah, tá. Geralmente isso é um gene recessivo. Eu também não consigo, tá? Fica tranquila. Eu consigo se eu fizer esse movimento, então eu consigo olhar. Já uso óculos também, né, para longe, então já tenho um pouco de dificuldade. Mas a gente está falando da criança, eu só tenho esse tubo de creme. Então você fala assim, qual o seu olho? E a criança vem com o tubo e alto ela bom. faz assim. Ah, o Augusto tem um aí. E Aí eu ele olha, fui ele no cruza. meu sem querer, porque, né? Eu fui para o meu olho, que é o esquerdo. É o meu olho diretor, é o meu olho esquerdo, e eu sou o destro. Ele Então, pegou com a mão gente, direita e ele levou, botou pegou com a mão o olho direita e levou o esquerdo. olho esquerdo, é. Por quê? Porque é o meu olho dominante, mesmo que eu, né, eu tenho que Ele pensar foi, muito e me ó, concentrar para mão ir para o esquerda e outro direita. olho. E aí, Fabiane, é importante dizer, gente, que isso não é só uma brincadeira para descobrir qual olho que eu uso, né? Se você é como eu, que tem um olho diretor esquerdo e uma mão dominante direita, então você também tem a lateralidade cruzada, que é o que eu tenho, né? Isso também pode acontecer com mão e pé, né? Também, ou com olho e pé, e tudo isso pode acontecer. Se Com a tivesse audição cruzamento com a também. audição também, né? Até da mastigação o pessoal fala hoje que a gente também tem um lugar, né? Um lado de preferência. Então, se a gente tem essa lateralidade cruzada, que, né, falta de alinhamento, né, dessas preferências, dominância só de um lado, a gente vai ter mais dificuldade para algumas aprendizagens. Por quê? Porque os estudos vão dizer que a minha varredura do olho direito é feita da esquerda para a direita e que do meu olho esquerdo é feita da direita para a esquerda. Então, se eu estou escrevendo assim e meu olho está fazendo a leitura ao contrário, eu vou ter dificuldade, né? Então, eu escrevo como canhoto. Por quê? Porque foi a forma que eu me adaptei para conseguir escrever, né, com esse olho diretor esquerdo e essa mão dominante direita. E aí, claro, né, é uma dificuldade que depois que eu cresci que eu percebi, né, que tem a ver com a minha com a psicomotricidade, com a minha lateralidade. Ele Mas está falando eu da passei, pegada, né, professor? da É a pegada. pegada dele assim, porque às vezes a gente vai analisar a hora que a criança está, né, à mesa, né? A pegada da criança. Então, se ela faz três apoios, se ela põe muita rigidez, e a gente tem que perceber se essa rigidez, né, que é o que o professor está explicando, vem da mão. A gente acha que vai corrigir a mão e vai resolver. Não, você precisa corrigir o corpo, você precisa ter uma consciência. E para o Augusto, eu sei que isso
demanda, né, uma força na mão, Sim, né? demanda uma força e dificuldades, né, com espaço, enfim, algumas dificuldades que podem vir e que podem aparecer, inclusive na alfabetização, nas letras, né, no letramento, na forma de perceber letra, por exemplo, o espelhamento, às vezes pode ser por conta disso, né? Então, vocês como educadores, é bom saber esses testes, né? Depois vocês podem ter acesso, são coisas bem simples, esse do cone, tem um do papel, né, para perceber o olho diretor, o pé, que às vezes a gente faz com chute, mas que o pé é mais difícil por conta do equilíbrio, né? Então, uma questão um pouquinho mais delicada. Quando você está em dúvida, você pode pedir para a criança escrever com o pé, né? Na areia, né? Dá um pauzinho, um galhozinho e pede para ela escrever, deixa ela escolher que pé que ela escolhe, qual pé que vai ter mais destreza, né? Também é uma dica. E a mão, pegar coisas, escovar dente, né? Tudo isso vai ajudar a gente a entender. Quando a gente não tem isso dominante, homogêneo, como a gente chama, a gente pode ter dificuldades em maior ou menor grau, né? Assim como eu está dizendo, né? Que é canhoto no pé e destro na mão, né? É isso, então. Isso é uma lateralidade cruzada, né? Que pode trazer alguma dificuldade de percepção do espaço, dos objetos, e causar alguma dificuldade, né, funcional, ok? Pode ou não, vai depender de como a gente lida com isso, né, de como é que a gente consegue sair, encontrar alternativas para isso, tá bem? Se pudesse tirar os slides, acho que eu poderia colocar outro aqui. É, Eu prefiro. Eu acho que não. peraí, parar, né? Eu Alô? preciso liberar. Gente, eu acho que vocês podiam, Ok. que eu sei que é difícil essa interação. Hoje é quinta-feira, né? Imagino que está todo mundo cansado também. Mas assim, porque eu estava olhando aqui meus slides, eu tenho lâminas com 200, com cento e tantos slides. A psicomotricidade, para vocês entenderem um pouco, né, como ela vai, e a formação da gente, né? Então, ela vem por esses vários campos e a gente precisa entender um pouco, assim, de repente, alguma dúvida de vocês, alguma questão que vocês tivessem mais curiosidade, né? Como seria já essa intervenção dentro de uma sala de psicomotricidade? O nosso sonho é que tenha uma sala de psicomotricidade dentro de cada escola, né? Para que as pessoas possam usufruir não só o psicomotricista com as crianças, mas que as professoras possam ir com a sua turma, né? Porque a gente trabalha muito na psicomotricidade o prazer do brincar. E a gente fala muito sobre isso e tem muito livro publicado sobre isso, esse prazer do jogo, esse prazer do brincar. Às vezes a gente começa a competir, mas às vezes é um prazer também de fazer essas trocas, né? A partir de qual idade é indicada a psicomotricidade? Obrigada, Lívia. A psicomotricidade, ela é para todas as idades. Inclusive, a palavra, se remete um pouco a isso. Então, psique, né? O nosso psicológico, como é que funciona o nosso cérebro, o nosso corpo, que é psicomotri, e em todas as idades. Então, a gente recomenda desde a gestante até a geronto, com profissionais capacitados, né? Então, como é esse mundo de possibilidades das faixas etárias e como é que também pode estar mais ligado à educação, mais ligado à reabilitação, quando a pessoa realmente teve um acometimento de uma perda corporal, ou de uma terapia, onde a criança pode ser atendida ou a pessoa pode ser atendida individualmente ou em grupo. Então, a gente recomenda que procurem profissionais que estejam mais ligados. Então, assim, hoje existem no Brasil e internacionalmente pessoas que trabalham com idosos, por exemplo, né? Então, trabalha exatamente todos esses fatores psicomotores com idosos, é uma coisa que tem acontecido muito. Ou que trabalha com as crianças, ou trabalha com gestante, ou trabalha na precoce. Dentro da sala de aula, pensando nessas fases de desenvolvimento, pensando exatamente dentro da escola, é, você pode agrupar as crianças ou pela sala de aula, né, pela idade, a faixa etária que elas estão ali, ou você pode agrupar até
3 faixas etárias. Então, assim, 4, 5, 6 anos, 6, 7, 8 anos, é o que a gente recomenda pelo tamanho das crianças e pela brincadeira. A depender também se tiver alguma necessidade especial, né? Alguma deficiência, alguma questão especial. Eu vou colocar alguns slides aqui, então isso é bom para vocês perguntarem, porque o professor dentro da sala não vai fazer o trabalho de um psicopedagogo ou de um psicomotricista, tá? Mas ele pode ter esse olhar, né, agudo, esse olhar especial, de perceber para que possa, inclusive, eh, orientar os pais, encaminhar, né, para orientador educacional e até conseguir esse profissional psicomotricista dentro da escola, né? Que aí a gente pode afirmar que esse, não sei se vocês estão vendo, Sim, vamos só ver se só vai para a tela inteira, né? é Enquanto aquela isso, gente, quem coisinha. não percebeu, né, a Gabriela colocou um link do Forms para as horas complementares para quem é do IESB, né? Então, aproveita. Eu acho que eu vou entrar num campo aqui um pouquinho da avaliação pré e pós, né, no atendimento, para vocês tentarem entender, perceber um pouco mais, para além dessa brincadeira direcionada, que é um trabalho muito sério. Então, assim, nós fazemos anamnese com a criança, se for dentro do contexto educativo, a gente percebe também qual é esse questionário sociodemográfico para entender essas relações da criança, mais para o contexto escolar e perceber algumas avaliações. Então, o que tem aqui é muito simples, tem uma mais complexa, mas uma que muita gente conhece, que a gente recomenda que os professores podem conhecer e que é excelente. Então, pensar primeiro nesse desenho do corpo, né? Quando a gente pensa em esquema corporal, imagem corporal, que é também um conteúdo trabalhado dentro da educação, se a criança tem consciência dessas partes do corpo, então é muito simples, a gente coloca uma folha de papel pardo no chão, às vezes faz também com giz de cera no chão, mas a folha de papel pardo é o mais incrível, porque a criança vai fazer, vai deitar no chão, a gente faz esse contorno do corpo da criança e depois ela vai colocar dentro desse desenho os elementos, né? Então ela vai colocar os olhos, quais as partes do corpo que ela conhece, e depois a gente coloca também esse desenho na parede que essa criança possa construir. Ela pode colorir, pode fazer colagem, e ali ela fazer essa identificação saudável de si, não só para uma faixa etária de que precisa ter consciência dos fatores psicomotores, né, e dessas partes do corpo, desse esquema corporal, mas no sentido também dessa imagem corporal, né? Não sei se vocês estão acompanhando ou já assistiram, eu super recomendo a série Adolescência, né? Acho que são 4 capítulozinhos só, mas é super impactante, está todo mundo comentando, está na Netflix, e aí a gente vai perceber que às vezes numa família muito convencional podem acontecer coisas que a gente nem imaginava. Então, eu super recomendo. Então, essa questão da imagem corporal é muito importante. Do bullying, dessa consciência. Hoje eu estava vindo do IES da Asa Sul, e eu vi um grupo de estudantes andando na rua e as mochilas tinham assim, Vans, né, bem grandão, assim, parecia mesmo um outdoor de propaganda. E eu fiquei pensando, gente, né, com a questão da agressividade, da segurança, e a pessoa às vezes faz propaganda e uma outra criança, um outro jovem deseja uma mochila e às vezes até alveja para pegar. E eu falei, por que que a gente tem essa necessidade, às vezes, de ter algo que ninguém nem nos paga para fazer propaganda, né? Acho que isso é interessante da gente pensar. Bom, essa avaliação psicomotora é muito simples, ela é da Gislene Campos, né? Tem 2 versões dos livros aí, e eu gosto muito dela porque para a pessoa que está dentro da escola, para o pedagogo, ela está ligada a alguns fatores, e alguns fatores muito específicos também da apraxia refinada, então eu super recomendo. E vai explicar um pouquinho, né, o que que vem nesse livrinho. É um livrinho, é porque aquela versão lá com o Pequeno Príncipe é a mais nova. Então, o primeiro capítulo vai falar um pouco sobre a psicomotricidade, sobre esse desenvolvimento da psicomotricidade, sobre a aprendizagem da leitura e escrita, né? A gente tem algumas escritas, lógico, é, mais profundas, né, que vai falar do tempo de escrita da criança, do tempo de leitura, da qualidade, né, da literacia da criança em compreender depois o que ela mesma escreve. E no capítulo 4 falando já de dificuldade de aprendizagem, né, então dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia.
e tem algumas conclusões. Eu gosto muito dessa. Outra coisa, gente, que é importante a gente falar para a gente não esquecer é que nós vamos ter o Congresso Internacional de Psicomotricidade, dia 6, 7 e 8, lá em Campinas, né? Então, assim, para quem tiver interesse, vai ser muito bom, porque nós vamos ter um dos eixos, e eu posso até mandar para a professora Gabriela agora, viu, professor? Os eixos do Congresso, porque já estão publicados no site, tem um eixo falando só sobre grafomotricidade. Então, para vocês que estão fazendo pedagogia, é um diferencial, inclusive, de mercado. Aí vai explicar um pouco, né? Falando da criança como ela escreve. Eu acho que aqui tem mais para frente, tem uns. Aqui é mais explicando, né? Olha, interessante também que esse desenho é a primeira manifestação gráfica da criança, que o professor Augusto estava falando aí, da garatuxa, né? Então, às vezes a gente acha que a criança está só rabiscando e a criança já está construindo um pensamento. Aqui é mais sobre os capítulos. Ah, tá. Esse é o do Vitor da Fonseca, que já é a avaliação também, que a gente vai pensar sobre alguns fatores mais específicos. Esse, sim, é uma bateria que é aplicada especificamente pelo psicomotricista, né, onde a gente vai fazendo as codificações. Mas a gente começa desde a capacidade da criança, da coordenação global. Tá passando os slides, né, Augusto? Tá tudo certo, né? Que aqui eu não estou vendo mais ninguém. Aí, da coordenação global. Então, essa criança anda, ela corre bem, né? Ela tem uma dismetria com os olhos abertos, com os olhos fechados, ela tem uma postura ao sentar. Então, olha só, o psicomotricista, antes de chegar na apreensão da pegada, nessa praxia refinada, a capacidade dessa criança de aprender, ele já está percebendo se a criança tem uma postura ao sentar. Para vocês verem, é importante. Então, eu imagino que depois desse encontro aqui, dessa live, vocês vão ter outro olhar, né, quando perceberem os conteúdos de pedagogia e quando estiverem na prática de vocês, no estágio, né? Então, essa dissociação de movimentos, né? Abrir e fechar das mãos, né? Se ele consegue abrir e fechar as mãos nessa dissociação de movimentos, isso, os testes vão sendo todos. Eu acho que eu não estou com o livro aqui pertinho. Também dessa dissociação dos pés e mãos, e aí depois ela vem para essa coordenação que é fina e óculo manual, no sentido do recorte, né? Que isso a gente já faz muito em sala de aula. É, desses labirintos também, né? Então, você tem um tempo para terminar o labirinto, você tem 30 segundos, 1 minuto, e se a criança vai tocar nas laterais, e se ela vai fazer o percurso sem tocar, e se ela consegue terminar no tempo. Então, é não só uma questão de qualidade do traçado, mas também da velocidade que essa criança consegue fazer esse traçado. Pensando em equilíbrio, né, em mobilidade, então um pé só também, de olhos fechados, se ela consegue ficar, né, no pé só. Lá em Portugal eles chamam de pé coxinho, mas a gente chama aqui, né, naquela posição do Saci Pererê, então num pé só, se ela consegue se equilibrar, como é que está o labirinto dessa criança. O equilíbrio dinâmico também, saltar com o pé só, saltar batendo palmas. Então, dividir essa atenção. A criança consegue dividir a atenção, porque escrever também é isso. Vamos pensar num ditado. Alguém está emitindo um som que eu estou ouvindo e eu estou captando essa mensagem e dividindo a atenção no movimento que eu faço dos olhos, do corpo inteiro, porque a gente escreve com o corpo inteiro e com as mãos. Então, é interessante a gente fazer essa conexão, que muitas vezes a gente não tem essa percepção. A Gislaine também coloca um desenho da figura humana, ela coloca por faixa etária, se a criança consegue reproduzir esse desenho, e aí ela vai dando os percentis, o controle sobre o corpo, o balanceio dos ombros, relaxamento também dos braços, das mãos, né? Então, a gente vai perceber, como o Augusto estava mostrando, aquela criança que tinha um tônus muito alto ou muito baixo, em horas não apropriadas. Então, daqui a pouco nós vamos dormir e aí nós vamos o quê? Relaxar totalmente o nosso corpo e amanhã nós vamos acordar relaxados. Muitas vezes na tensão do dia, e isso acontece com as crianças também, por questões emocionais ou fisiológicas, não se relaxa quanto deveria e na hora que se precisa de uma energia maior, que é de uma tensão muscular, para jogar uma bola, para arremessar num cesto e até para ter essa postura, né? Olha só, a gente até arruma a postura quando eu falo também, né? Então, quando eu penso em escrever algo, eu tenho que pensar, ter toda uma consciência corporal, inclusive, né, da minha coluna, de que vai deixar uma pressão do lápis mais adequada. Então, imagine isso para a criança também. Se é difícil, às vezes, para nós adultos, relaxar no momento correto e ter energia corporal
tônica, equilíbrio, essa consciência, né, do papel, dessa lateralidade, não só de quando eu passo entre obstáculos, mas também representado nessa folha, imagina a criança que precisa melhor desenvolver isso. E aí o conhecimento das partes do corpo, né? Vem todas aí, e alguns exercícios que a gente faz principalmente com palitinhos e na imitação dos gestos que a gente também faz com o corpo. Essa aqui o Augusto é bom de fazer, que ele sempre, né? Então, aqui não acho que não vai dar muito, né? Para colocar, né? O braço direito, a lateral do corpo, o braço esquerdo à frente, e a criança tem que espelhar esse movimento e repetir. Bom, aqui tem todos os outros. Olha, esse é bem simples. Ah, tá pedindo para eu admitir aqui. Pentear o cabelo, jogar uma bola, números de 1 a 10, marionetes e outros testes que a gente vai fazendo, tanto da mão, do pé, né? Bom, acho que vocês viram que essa aqui Geralmente quem faz essa aqui é o psicomotricista. A gente faz a aplicação desses testes e são muito incríveis, porque a gente tem aqui tanto as noções, né, de lateralidade, de estruturação espacial, temporal, que é essa, do ritmo, da sequência lógica e da reprodução das estruturas rítmicas, e depois a gente tem o percentil de como ficou essa criança, né? Então, nessa tabela aqui dá para ver qual é a faixa etária, né? Que seria mais ou menos da organização da faixa etária. Então, nesse primeiro aí, não sei se dá para vocês verem como eu estou vendo aqui, mas reorganização do corpo vivido, né, que é de 3 a 4 anos que essa criança tem. Às vezes uma criança de 7 apresenta os resultados na faixa etária de 4 anos. Então a gente também percebe qual é a habilidade psicomotora que precisa ser melhor trabalhada para, inclusive, ela ter melhores resultados no aprendizado. Indícios da presença da imagem do corpo percebido, de 5 a 6 anos, imagem do corpo percebido, que é já essa consciência, né, do esquema corporal, mas também dessa imagem com 7 anos, reorganização desse corpo percebido de 8 a 9 anos, ainda mais identidade, né, mais fortalecimento nas tarefas, não só da praxia refinada, mas da praxia global, né, como ela se coloca no esporte, como ela consegue fazer as atividades do dia a dia. Indícios de presença do corpo representado, que é de 10 a 11 anos, dessa consciência do esquema corporal, mas também dessa imagem corporal, né? Então, a capacidade de habitar esse corpo, de conhecer esse corpo, inclusive de todas as funções, do sono, da alimentação, né? Da regulação, da autorregulação emocional, e a imagem desse corpo representado. O que é importantíssimo o trabalho, aqui a gente fala até os 12 anos, que é o que a Gisele vai estar percebendo com mais ênfase, mas é perceber que é uma idade, inclusive, que a criança entra ali na pré-adolescência e essa questão da imagem corporal vai ser muito importante. Aqui também é um Fabiane, livrinho. Oi? não, porque Eulis e a Ah, Renata eu não estou fizeram vendo nada. perguntas. A Renata eu respondi por mensagem, né? Passei o contato. Ela, né, pergunta se seria interessante o filho dela fazer atendimento de psicomotricidade. Eu super recomendo. Inclusive a professora Ariadna, que estava aqui com a gente, ela é fisioterapeuta e psicomotricista, pode ser o Está que você atendendo. procura. A gente não está atendendo porque a gente está na iminência de voltar a Portugal para concluir, né, os nossos estudos, mas, né, a A gente gente tem fica pessoas indo para e vindo indicar. lá, né? Aí É, a gente não quis pegar casos porque a gente está atendendo só no consultório de psicologia, não quis pegar é. casos fixos. E o Eulis também está perguntando sobre a música, porque ele é músico, tem vontade de participar Hum. de um projeto com oficinas de música nas escolas e se a música tem a ver com psicomotricidade, né? Incrível. Ai, é muito bom. Assim, é, a gente entende que alguém que já é músico é mais fácil trabalhar com a psicomotricidade e a música, porque vai ter que entender desses componentes da psicomotricidade. Mas porque eu falei da atenção dividida, é incrível, né? Então, já trabalhar essa percepção do som e do corpo em movimento. Isso é um diferencial. Quando a gente pensa em psicomotricidade, aí fica aí para vocês essa hipótese para vocês pensarem que é no sentido
o pedagogo, ele tem uma quantidade de crianças dentro da sala, uma quantidade de cadeiras, e essas crianças têm que aprender, a gente tem que cumprir esses currículos e programas, e essa criança precisa acompanhar esse desenvolvimento do ensino, né? E a gente quer que seja também da aprendizagem, né? Mas imagina que essa criança, cada vez mais cedo, está dentro das escolas e ela está perdendo essa oportunidade de brincar. Brincar é colocar o corpo em movimento, brincar é ser criativo, é inventar novas formas com brinquedos que não são sempre estruturados, né? Ali, no caso, a gente tinha na praxia refinada que tinha que fazer aqueles encaixes. Mas quantas vezes na vida nós temos que fazer esses encaixes de forma intuitiva? Né? As que são as mulheres donas de casa sabem bem. Acho que os homens também, quando vão organizar suas ferramentas, mas as mulheres, no encaixe da casa, de tudo que fica dentro de uma casa, a gente precisa ter essa noção, né, desse espaço, de como vai encaixar. E a criança, quando brinca, ela constrói essa noção, do ponto de vista psicomotor. É um desenvolvimento que é neuropsicológico. Né? Então, que ele acontece se não tiver nenhuma intervenção, nenhuma intercorrência, nenhuma dificuldade, desabilidade, né, ou até um acometimento neurofisiológico, essa criança vai passar pelas fases do desenvolvimento. Mas eu penso que a criança tem cada vez menos possibilidade de criar mais livremente. Então, por isso que é tão importante a gente levar para esses espaços e que a criança ocupe esse espaço dentro de um set psicomotor. Ela vai ter essa liberdade de brincar, ela vai ter essa liberdade de construir, de ressignificar, de poder ser criativa para buscar soluções para os problemas. E dentro dessa sala de aula, por vezes, a gente não tem esse espaço, né? Às vezes é um pouco restrito. Então, eu super recomendo que mesmo dentro das salas de aula, quando a gente não tem uma sala de psicomotricidade ou um auditório, tem aluna da gente, acho que a Larissa não entrou aí hoje, mas mostrou o auditório da escola, poxa, um espaço que dá bastante para a criança brincar e dá para ela fazer jogos ali com as crianças. Então, primeiro ganha o professor, que às vezes todo ano tem uma turma nova. Então, quando ele brinca com a criança, existe uma relação afetiva, existe uma relação de um prazer do jogo, da risada, da brincadeira. Então, a probabilidade dessa criança que olha esse educador, esse professor, com um olhar de amor, né? É muito mais fácil essa criança ter motivação para poder depois ir para uma mesa e fazer uma tarefa mais repetitiva. E também em contrapartida do professor olhar essa criança com as dificuldades dela, às vezes até numa brincadeira de praxia mais global, ou de equilíbrio, né? Ou uma dificuldade de lateralidade, que depois ela vai para o papel representar e ela representa aquela dificuldade, e o professor já tem esse insight de como ele pode agir com essa criança, né? De como ele pode acolher. Fabiane, eu acho que a gente podia ver se alguém quer perguntar alguma coisa a mais, né? Porque a gente Uhum. já tomou também bastante tempo das pessoas. Aí só explicando aquela imagem que estava lá, é o DAP, né? É um livro que também vai trabalhar os desenhos da criança, porque trabalha muita emoção. Às vezes a criança não sabe identificar a emoção, não sabe contar, mas ela desenha e no desenho, ao passo que não só ela conta, ela já vai colocando ali as imagens e é um bom ponto de partida para a gente conversar, né? E Uhum. também se a criança consegue fazer esse desenho livremente, né, sem nenhum tipo de exigência, pode ser que também ela vá desenvolvendo essa motivação, né, gente? Porque o aprendizado ele tem motivação. E aí eu estou falando aqui com pedagogos, na maioria, tem um pessoal de letras também, mas imagina, né? Para nossos alunos da psicomotricidade, já vi a Gleice, a Bianca, não é muito mais fácil a gente aprender o que a gente quer aprender? Ou alguém, né, não concorda comigo? Eu estou falando um disparate aqui, né? Vamos dizer assim que, não sei, um nome de homem que tem o Paulo, né? Eu falo assim, Paulo, agora você vai ter que aprender a fazer um bolo. Se o Paulo não gosta de bolo, se o Paulo aquilo não vai ser, né? Gleice é assim, né, Gleice? Então, ó, você vê, as alunas da pós estão aí, a Maria Marta também diz que sim. Nem é aula, né? Elas estão aqui sempre que a gente faz alguma coisa. E o Paulo está falando, é bem mais fácil, né, Paulo? Eu acho que o exemplo do bolo talvez não fosse. Pode ser que o Paulo adore fazer bolos e aprender uma receita nova fosse muito fácil.
Mas se eu digo para o Paulo, olha, Paulo, é o seguinte, é um bolo de chocolate e você vai aprender a fazer. Eu vou estar aqui acompanhando o seu aprendizado, que se tiver dificuldade, eu vou estar acompanhando. Depois você vai poder comer esse bolo, você vai poder levar esse bolo para casa, você vai poder aplicar, você vai ver sentido no que a gente está fazendo, né? A receita do bolo é a coisa mais simples, mas quando a gente vê sentido no que a gente está fazendo, e não só um sentido de obrigação do trabalho ou dos recebimentos no final, mas que possa fazer sentido no dia a dia. E, gente, vocês vão ter dificuldades na sala de aula. Todos nós, né? Nós, enquanto pessoas, tivemos, as crianças vão oferecer. Às vezes tem lá 20 crianças dentro da sala de aula. Famílias diferentes, valores diferentes. A gente não sabe se a criança está bem alimentada ou se ela comeu alguma coisa que tem alergia. A Rose perguntou, fez um pontinho de interrogação, eu não sei, Rose. Qual é a pergunta? Às vezes eu Nervoso. perdi, não vi. Então, vão ter situações problema. E aí vai ter horas que você vai precisar, às vezes, atrasar um pouquinho o currículo para poder incluir aquela criança para que, inclusive, a sua sala de aula é, ande de uma forma mais homogênea, né? Porque, afinal de contas, é assim nas relações também que as crianças vão aprender. E a gente precisa, né? É assim que a escola acontece com esse número de crianças. Então, o que eu orientaria é: abre às vezes uma roda, né? Vamos para a tarefa de atividade no chão. Faz atividades com o professor de educação física. Olha, professor de educação física, eu preciso cumprir um currículo. Eu acho que não mostrou nos slides um material no chão. O psicomotricista vai trabalhar com essa criança. Eu estou vendo que ele está falando da música, né? Então, resume para Ele é mim. Eu vou falar autodidata, dessa porque ele atenção gosta de dividida. Então, aprender assim, livre. sim. Então, imagina, você coloca a diferença do psicomotricista da nossa intervenção é que esse corpo, para a gente, quanto mais ele tiver em movimento e não parado nessas cadeiras dentro da sala, não somente isso é importante também. A criança precisa dessa disciplina, ela precisa estar aprendendo a todos esses currículos e programas, mas para o psicomotricista, se a criança tiver um espaço de corporeidade, de manifestação, ela vai se sentir mais motivada, mais integrada. Eu sei que é uma transferência, às vezes a criança quer ficar só nesse lugar, mas eu tenho visto cada vez menos espaço para isso. Então pensa, né? Você pensando na música, o psicomotricista colocando essa criança em movimento, ele coloca aquelas formas no chão, então podem ser letras, números, formas geométricas, de várias cores, vai trabalhar a lateralidade, vai trabalhar essas questões e com música. Então, às vezes, a gente coloca umas claves de madeira, né, para fazer esse tempo, mas quem dá aula de música faz isso com música e faz muito melhor. Então, mais rápido, gente, mais devagar. Agora, bem devagar, slow motion. Isso é trabalhar também essa autorregulação do corpo, porque agora eu vou ter que fazer movimentos bem pequenos, né? Que é quase um mindfulness, quase pensando num estado assim de eu tenho que fazer um controle da respiração. Então, o psicomotricista sempre vai tentar trabalhar. E sim, a música é incrível para trabalhar essa atenção dividida. A gente tem especialistas, inclusive, em Portugal, para você ser um psicomotricista especialista em música, você tem que pelo menos saber já tocar um instrumento musical, né? Então, e aí tem especialistas que trabalham e é incrível, do ponto de vista do aprendizagem, dessa atenção dividida, inclusive às vezes trabalha em equipe multidisciplinar, psicomotricista, fonoaudiólogo e um psicomotricista que trabalha especificamente com a música. É bem legal. O Paulo também disse que enfrenta essa dificuldade com os alunos para que eles entendam o sentido na aprendizagem. Sim, e se a gente não dá para eles esse tempo de prazer, né? Esse tempo, e principalmente, gente, o que a gente chama desse vínculo seguro, tá? Eu sei que às vezes a gente fica um ano só com a criança, às vezes menos, mas a criança sentir que você é um porto seguro, que vai estar ali, que você olha para ela, né? O psicomotricista vai trabalhar, além desse espaço,
dessa ocupação do espaço. A gente também tem tempo de sessão, né? Não é uma brincadeira eterna. A gente tem intencionalidade, a gente faz as avaliações, a gente faz o projeto de intervenção. Se a criança tem mais dificuldade, é no quesito força, é na lateralidade, né? Então, se é numa questão mesmo de lateralidade cruzada, de praxia global, para que ela chegue na praxia refinada, que é principalmente a finalização na escola, né, que é tão demandada e que os professores às vezes têm que dar conta de uma complexidade tão grande, de uma forma mais harmônica. Mas o pedagogo também pode utilizar isso, né, como recurso de percepção, mesmo que depois tenha que encaminhar a criança, para que o seu labor, a sua tarefa do dia a dia fique mais leve, né, para que ela seja mais tranquila, que não saia com aquela sensação de ter passado por uma guerra, né, gente? Eu acho que às vezes, não sei se vocês já tiveram, quem está ainda no comecinho, mas é assim a sensação, meu Deus, hoje não foi uma aula, né? Foi um campo de batalha. E não precisa ser assim. O pedagogo que tem essa autoconsciência corporal, que entende também os seus processos, né, de projeção também da ansiedade, porque a criança não está aprendendo, às vezes a gente se culpa. Ele também tem que ter esse olhar para si e para a criança que está à frente. Então, a gente super recomenda sempre esses momentos lúdicos de brincar, dos jogos mais livres, onde as crianças possam falar também por coisas da semana, cada uma vai trazer uma coisa, ela se sente pertencente, e se sentindo pertencente, é mais fácil ter motivação para aprender, para estar conectado. Eu acho que, não sei se a professora Gabriela acha, se alguém tiver mais dúvidas, eu sei que às vezes é difícil perguntar alguma coisa, hoje é quinta-feira também, já são 21 e 22. Se vocês quiserem abrir a câmera, acho que seria muito legal a gente tirar uma foto, né? Todo mundo junto, se alguém tiver Não, essa... eu acho que tá ótimo, né? Porque senão a gente fica aqui o mês todinho falando sobre isso, Né? Já tá bom, né, gente? Aí, né? Urias, tudo bem? E aí deixa Vamos, um gente! gostinho também para o Ó, a pessoal para Cláudia. saber mais. A gente Isso tem, mesmo. viu, professora? É, algumas lives gravadas. A gente, pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, apareceu ali com eles, mais alguém que está assistindo. A Vilma, oi Vilma. Vilma. Ela É, também está acompanhando a aula aqui comigo. Ela, Ah, que legal, legal. muito bem. Então, a gente tem pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, que nós somos o presidente e vice-presidente dentro do Centro-Oeste, né? Nós temos 3 lives gravadas também, e olha, tem muito conteúdo, viu? A Dinamara, querida, Sônia, Abril, e ali tem falando sobre a psicomotricidade no mundo como profissão, tem falando sobre a aquática, incrível, a psicomotricidade dentro da água também como recurso, assim como a música na aquática. E a gente também tem do livro Jogo Psicomotor, que é um livro que a gente fez revisão técnica, que é do Mauro Vecchiato, que a gente representa aqui no Brasil. É um psicomotricista que tem trabalha com psicomotricidade há mais de 40 anos, tem o Instituto há mais de 37 anos. E a gente tem uma jornada acadêmica do IESB também que eu fiz com o Kelvin, que é um aluno de educação física, foi gravada também. De grafomotricidade, tem uma do IESB também com a professora Ana Rita Matias, que é a portuguesa, falando só sobre grafo, é uma palestra bem legal. Então, eu posso passar para a Gabriela e ela compartilhar com vocês, porque isso tudo está no YouTube, está gratuito, e eu Hum. agradeço a paciência de vocês É, isso. O para pessoal nos está perguntando, ouvir. né, onde que vai estar gravado e tal. A Eu acho gente que a gente passa pode para tentar a colocar no professora Gabriela. Instagram, no YouTube, É, ver. Eu acho que a gente pode até parar a gravação agora para a gente tirar nossa fotinha. ok, vamos parar então. Ou é Obrigada, você agora que Geise. para? Obrigada, gente. Fofura vocês É falando. Isso você que tem que também é parar bom. Isso é agora, Fabiana. psicomodicidade, tá, gente? É a gente ofertar alguma coisa e receber, pelo menos assim, Sim, é diferente ou não é é? muito bom. A gente chamar a pessoa pelo nome, a gente olhar no olho, isso é psicomotricidade. Isso vocês podem levar, são coisas super simples que às vezes a gente esquece. Com a quantidade de currículo. Oi, Rose. Oi, Ana Cristina. Oi, A Thalita. Thalita. Ah, nossa aluna. É, às vezes a gente esquece de olhar no olho. Ali na sua frente tem só uma pessoa, com Fabiane, você que tem dificuldades que às parar a vezes que nós tivemos. gravação. Sim.
Ó, se abrir mais fotinha, vai ficar mais bonita a foto. Cadê a Gleice, a Bianca? Já foram dormir? Aí, obrigada, gente. Eu vou tirar foto. Mais gente, mais gente. Dinamara, abriu aí? Vou tirar desse jeito. Ai, apareceu um baby ali. Oi, Kelly. Eu vou avisar a hora que todo. Ó, se tiver mais 4 pessoas abrindo a Atenção. câmera, vai ficar linda a nossa foto. Gabriela precisa baixar só um Força, pouquinho a Dinamara. câmera, que tá aparecendo. Beleza. Obrigada. Então, vou fazer. Obrigada, nenenzinho. Lindo. Ah, Chão, foi sorriso. maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, viu, por toda a partilha. Ana A gente Cristina, agradece obrigada. muito Era a Ana Cristina que estava a falando, né? paciência. Isso, eu coloquei uns efeitos aí sem querer, aí estou tentando tirar, mas não estou conseguindo. Aí aparece muita coisa. Obrigada, gente. Maravilhoso. Tranquila, que a tecnologia, às vezes, ela faz Obrigado, isso com a gente. gente, né, gente? Ficou bonita a nossa foto. É, É, eu agradeço, então, só tenho a agradecer pela Gabriela também, a força dela, tá lá, super empolgada. Eu sei que às vezes é muito conteúdo, é muita coisa, a vida é corrida, mas obrigada também pelo convite, por todo mundo que pôde estar aqui. Tem o Instagram da BP, o Instagram do IBPR. E aí tem também o site do Mauro Vecchiato, que é traduzido para o português, tem o nosso site e tem essas aulas também gratuitas que a gente pode passar para vocês saberem um pouco mais. E quem já estiver aí terminando e quiser embarcar com a gente na pós, vão ser super bem-vindos. isso. Muito obrigado, viu, Fabi, gente, se pela você atenção, pelo puder tempo, colocar aqui no, não no sei, chat. acho que não precisa nem no chat, se tiver algum link do Instagram, do Tem. YouTube, Uhum, que fica mais fácil para todo mundo isso. que já perguntaram aqui. E Ah, Sim. aí, pessoal, né? Eu que quero agradecer essa disponibilidade do Augusto e da Fabi de estarem aqui numa quinta-feira à noite trazendo todo esse conhecimento que é um pouquinho, né, do que a gente vê na especialização e tudo que tem por aí, principalmente nos congressos, na parte quando a gente fala do científico mesmo, né? Igual a Fabi falou de todos os estudos. Então é importante a gente ter acesso à parte Sim. científica para alicerçar a prática mesmo real que a gente tem, até para vocês pedagogos, que a gente estuda muito Piaget, Vygotsky, Vallon, e aí por trás do educacional tem uma parte de saúde, né, da ciência, que traz também todo esse embasamento que é legal alinhar tanto o educacional quanto a base científica também da área da saúde, né? Então veio o Augusto e a Fabi aí com todo esse aparato para nos auxiliar. E aí, quem quiser saber mais sobre a especialização, e se você também souber de alguém da área que queira se especializar, que queira saber mais, o pessoal aí da música, como hoje a gente falou bastante aqui no final, né, sobre o pessoal da música, tem no site do IESB todas as informações sobre a especialização, né? Então, fiquem à vontade para dar uma Verdade. passadinha lá e procurar também a Fabi e o Augusto nesses canais que eles deixaram, que eles são expert aí nesses assuntos e também sobre a Uhum. pós. Isso, botei aí do YouTube também, Fabiano já colocou. Muito o filho legal, da gente, pós aqui, eu uma vou pôr o link noite. direto da pós em psicomotricidade Isso, também. isso. Às vezes Ótimo. podem recomendar também para outras pessoas, né? Isso. Que às vezes o pessoal É, que já fez gente, licenciatura também já pode, né? eu gosto de falar que eu tenho um sonho e assim, ninguém sozinho tem sonhos grandes e que vão alcançar. Então, a psicomotricidade é maravilhosa, amo, mas assim, comecei a minha caminhada na pedagogia, né? A psicologia também veio elucidar algumas questões, principalmente enquanto a psicomotricidade ainda não era uma profissão, mas é isso, a gente precisa caminhar de mãos dadas, né? Então, cada um dentro do seu saber, porque o problema é complexo, então a gente precisa de muitas mãos para buscar soluções, né? E aí a psicomotricidade, ela mudou a minha vida, do ponto de vista mesmo de consciência corporal, de várias questões que eram, assim,
mesmo da relação com o corpo, né? Do que vem das nossas famílias, de como eu utilizo esse corpo, qual é a capacidade que eu tenho laboral, e tudo isso a gente pode implementar. Eu não consigo agora é do Instagram, não estou conseguindo acessar aqui, não sei por quê. Mas Não, aí, Gabi, eu posso Do te Instagram mandar. colocaram, já tá o link aí da Eu coloquei pós, eu do coloquei do site. YouTube agora, Ah, tá. Eu coloquei e Isso. o do site do. arroba do Instagram tá aí também. Tá? E o do site também. Então já temos tudo. Ah, Ah, então maravilha. tá ótimo. Então é só dar boa noite. Qualquer dúvida, nos procurem. Fiquem bem. Ah, já estou seguindo, que legal. Não sei quem foi que eu botou do Legal, a Instagram. Sônia. É, E inscrever, né? No YouTube é importante se inscrever. Sim, isso. E a gente fica em contato direto, sim. pode também conversar por lá. Muito Então tá bem, bom, gente. gente. Uma ótima Obrigada. noite. Gabi, Beijinhos. muito obrigado. Muito bom, Obrigada, gente. obrigada, Estudem, gente. mandem ver. Contem com a gente. Beijinhos. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, boa noite. tchau. Boa Obrigado. noite.